Eu estive em Cabo Verde, na Ilha do Sal, recordações, tinha saudades, muitas saudades de cá, prefiro estar aqui do que essa. Em todo caso, o povo cabo-verdiano para mim deve ser o povo melhor que eu conheço. Em que período é que esteve lá? Estive em 1 de março de 1970, não, 70, até 75. O Zé Armando é também poeta e nota-se nas composições que fez que ficou com saudades dessa altura. Tem memórias muito positivas do tempo da Guerra do Ultramar, não é? Sim, tem. Lá a poesia também nascia com mais facilidade e por acaso gostava. E momentos difíceis? Passou algum momento difícil enquanto lá esteve? Não, era apenas a saudade. Havia as mornas e as coladeiras e no fim de contas, ao mesmo tempo que gostava de as ouvir, elas faziam-me saudade cada vez mais da minha terra, dos meus amigos, dos familiares, tudo. Pá. Estamos aqui na Praça dos Combatentes para iniciarmos uma tarde dedicada à memória. Uma tarde evocativa que começa aqui e vai continuar a partir das 17 no Centro Cultural Rodrigues Faria. Neste espaço vamos proceder ao descerramento do monumento aos combatentes forjanenses, mas impõe-se, antes de tudo, uma outra inauguração de cariz simbólico, mas com profundo significado, o descerramento da placa de toponímia alusiva a este espaço. Há 2 anos, a Assembleia de Freguesia de Forjães aprovou que este espaço, até aqui designado de uma forma simplista do Parque do Cemitério, se passasse a chamar Praça dos Combatentes. Agora, e antes de tudo o resto, vamos tornar oficial essa designação. Nova Praça dos Combatentes e vamos prosseguir o programa passando agora para o descerramento do monumento dos combatentes forjanenses. Uma palavra de saudação a todos vós aqui presentes, ao Sr. Presidente da Câmara, Sr. Arquiteto Benjamin Pereira, ao Presidente da Junta de Forjães, Professor Ribeiro, à Assembleia de Freguesia, a todos vós que aqui estáis, particularmente a vós, combatentes, os amigos que se conseguem nas horas difíceis e de luta, são os amigos que ficam para sempre. E o que estamos a ver hoje, precisamente, junto a este monumento aos combatentes, é essa alegria da conversa que há momentos estavas a ter uns com os outros, colocando as vossas histórias nesta história que faz parte da vossa vida. E por isso queremos também, como Igreja, como comunidade cristã, associar-nos a este momento e a esta efeméride, a este evento tão importante. Deus eterno e omnipotente, que submetestes ao homem o mundo criado, para que nos ajudássemos mutuamente na caridade. Escutai benignamente as nossas súplicas, com que imploramos a vossa bênção sobre este memorial, para que aqueles que por aqui passem e o contemplem, para sempre reconheçam cada um como sumo bem e atendam aos seus irmãos com amor sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Está pronto? Podemos? 2, 3.
a história dos combatentes fujanenses nas várias frentes de combate ao longo da história é feita com palavras muito duras. Maquiavel dizia que os homens esquecem mais rapidamente a morte de alguém que lhes é próximo do que a perda de qualquer património. Infelizmente tem sido essa a atitude dos povos e dos governos face ao que se passou ao longo dos anos. Junto a este memorial dos combatentes fujanenses, querem os homens de hoje, queremos todos nós, perpetuar o nome dos cidadãos desta terra, daqueles que há memória, que deram a vida e lutaram em defesa da pátria ao longo dos séculos. Estamos a falar e a evocar os mais de 200 combatentes que foram mobilizados para esses conflitos, maiormente para a Grande Guerra e para a Guerra Colonial. Houve alguém que um dia teve a coragem de dizer que uma pátria que não honra os seus heróis não merece ser apelidada de pátria. De facto, não há maior ingratidão do que esquecer quem combateu pela pátria e, sobretudo, quem deu a sua vida no cumprimento desse dever. Sendo certo que não há honra maior do que dar a vida pelo próximo, maior é a vida ainda quando alguém a oferece em sacrifício da pátria. Esses são os verdadeiros heróis, cujas memórias sagradas devem ser guardadas para sempre. Forjães, há muitos anos que estava em dívida para com os seus heróis, para com os seus combatentes, para com os que combateram na Guerra Colonial e cujo registro ascende a 197 militares forjanenses, 44 dos quais não nascidos na terra, mas fujanenses de pleno direito, alma e coração. Desses todos, 2 tombaram em combate e outros 2 faleceram na metrópole, durante o esforço de guerra. Mas também a nossa terra devia um gesto de gratidão aos 15 bravos que combateram na Primeira Grande Guerra, aos 2 que participaram nas lutas liberais e aos 7 que fizeram frente aos franceses durante as invasões. A partir de agora estarão todos juntos de nós. O António Amorim Torres, que descansa em Aldreu, o Manuel Dias Gomes, que repousa na Flandres, em França, e os valentes rapazes que resistiram aos franceses e que jazem em Barcelos, Braga, Vila Real e Viseu, bem como os que se envolveram nas lutas liberais e que dormem o sono eterno em Gondomar e na Maia. É muito natural que ainda possam surgir nomes de outros fujanenses que lutaram nessas mesmas guerras ou noutras e que ainda não estejam referenciados. Não há problema absolutamente nenhum. Há espaço neste memorial para todos eles. Que é uma honra enorme poder estar aqui presente, sentir que há pessoas que se preocupam com esta evocação da memória daqueles que lutaram pela pátria. Isso foi aqui dito e muito bem, nas intervenções anteriores, pelo Sr. Presidente da Junta e pelo Dr. Penteado Neiva. É bom que alguém se lembre que para estarmos hoje aqui, para sermos um país, para termos, enfim, a autonomia, a autodeterminação, termos a capacidade de decidir o nosso futuro, termos a qualidade de vida, o conceito de vida que temos em termos do Ocidente, isso deve-se a alguém que lutou por nós desde tempos imemoriais, e estamos aqui a falar, enfim, de um período desde o início do século XIX,
E é preciso não deixar cair essas pessoas no esquecimento e, portanto, esta iniciativa da Junta de Freguesia, da pessoa do Carlos Sá também na parte do livro e do Luís Coutinho, são merecedoras, claro, de todo o regozijo por parte da Câmara Municipal. Por isso é que, na altura em que a Junta de Freguesia me falou da necessidade da Câmara poder apoiar ou não a colocação deste monumento que agora aqui se foi erigido, eu nem sequer hesitei, portanto, e a resposta foi imediata, no sentido de dizer que, mesmo sem ter tido na altura ainda a validação por parte da Câmara, tinha a certeza que ninguém na Câmara Municipal se iria opor a esse apoio. E, portanto, isso foi feito. Hoje chegámos aqui a este momento, um momento de festa para a população, embora recordando também aqui, obviamente, alguns momentos menos felizes e a perda de algumas vidas, como é óbvio, mas não deixa de ser um momento de festa e de evocação em relação a todo esse nosso passado. E, portanto, o que eu sinto é um enorme orgulho em ser forjanense e em ter pessoas com esta capacidade para relembrar, então, o nosso passado e as pessoas da nossa freguesia. E a Câmara apoia também o livro, portanto, como participou da edição do livro, é também um marco que fica... Naturalmente, ambas as coisas, aliás, aqui 3 momentos, a própria atribuição do topónimo a este espaço e o livro, obviamente, que fica para o futuro, e penso que é um primeiro volume, e portanto haverá um segundo volume, com toda a certeza, ou mais que um segundo volume. Há muito para ser dito, há muitas histórias, há muitas abordagens que se podem fazer a todas estas, no fundo, aquilo que foi a participação dos portugueses na guerra e dos forjanenses em particular, e portanto, tudo aquilo que se possa construir, estamos a consolidar a nossa história e o nosso passado, e serve essencialmente como também um exemplo para os nossos jovens, para lhes mostrar que nós vivemos num mundo que corre muito depressa. Eu acho que não há tempo para assimilar as mudanças, e os nossos jovens, e eu falo a quem tem filhos, e portanto eu reconheço isso na nossa juventude, temos a obrigação de lhes fazer chegar estes valores e de que percebam efetivamente como é que chegamos até ao dia de hoje, que houve muita gente que sofreu para estarmos onde estamos, para termos o que temos hoje, apesar de haver sempre quem esteja muito melhor que nós, e temos tendência para isso, mas não esquecer que isso que se deve a pessoas, e portanto a forma de eternizar isso é através da escrita, muito bem, desde tempos imemoriais, de um livro, é de um memorial como este que aqui está, de um monumento, é da construção da nossa toponímia, relembrando todas essas pessoas, e portanto estão de parabéns a Junta de Freguesia e todos aqueles que participaram neste esforço. Como é que surgiu a ideia do livro? Bom, foi crescendo, muitas inspirações de livros, enfim, que eu lia. Eu leio muito sobre a Guerra Colonial, mas sobretudo de uma viagem que eu fiz à França à procura de um forjanense que está sepultado e que, portanto, em consequência da Batalha de Lalis. E quando eu soube que ele estava lá esquecido, é mesmo o termo, há 96 anos, eu fiquei, digamos, muito incomodado e peguei no meu carro, fui lá à procura dele, pedi-lhe desculpa em nome da comunidade e prometi-lhe que o resgatava, que o tirava do esquecimento e que o trazia connosco para Forjães. Nessa altura eu gostava muito de ter tido a oportunidade de ter sabido, de ter lido os relatos dos 15 forjanenses que participaram na Primeira Guerra Mundial, mas foi uma pena não ter sido recolhidos. E com o receio de que isso pudesse acontecer com os combatentes do ultramar, eu lancei a ideia, tive a ideia de ouvir os seus relatos para que eles ficassem registados, sobretudo para que as novas gerações e as futuras saibam o que é que foi a guerra, o que é que eles passaram e que eles fizeram parte daquela guerra. Depois lancei o convite ao Dr. Carlos Sá, meu grande amigo, em boa hora, porque, enfim, me veio dar a sua experiência na área das letras e do jornalismo, e o livro foi crescendo. Inicialmente era para ter 200 páginas, depois passou a 300, foi crescendo, as histórias foram-se multiplicando de uma riqueza extraordinária que até a mim e ao Carlos Sá nos surpreendeu. O que é que acha deste livro e da experiência de ter participado neste livro? É marcante, é sem dúvida algum momento marcante. Surgiu pelo convite do Luís Coutinho. De início foi aceito um bocado a medo, porque não havia tempo, mas à medida que nos envolvemos no projeto, vemos que de facto foi um desafio vencido. Marcante, é um livro que fica, é a maior obra coletiva alguma vez feita em Forjães. É uma escrita a 51 mãos, praticamente. É um livro que fica para a história e que vai suscitar outras discussões. Não é um livro fechado, é um livro aberto. Apesar da guerra estar para trás, é um livro aberto, é um livro que vai ter continuidade. E sinto-me honrado pelo convite que foi feito na altura, poder ter contactado com o depoimento dos militares que estiveram no ultramar. Marcante. Isto é dirigido a quem, este livro? A toda a população. Não só aos ex-combatentes, não só aos militares, porque tem relatos das suas famílias. É uma história até para a geração mais nova, até para aqueles que estão agora a crescer, que não vivenciaram guerras, como é o caso da minha geração. É marcante por isso mesmo também, é para todos.